presidente, pedindo dispensas das formalidades por já ter feito uso dessa tribuna. Quero cumprimentar, agradecer o apoio da doutora Fernanda Garcia, cumprimentar a Mariana, assessora do deputado estadual Itamar Borges, que nos acompanha pela internet, o deputado Itamar Borges, que até 2010 foi membro da Comissão dos Municípios com Interesse Turístico, um deputado atuante no estado de São Paulo, que vem também nos ajudando em algumas questões. Quero cumprimentar os integrantes dos desbravadores, conheço um pouco o trabalho de vocês, vi algumas apresentações, mas já aqui cumprimento pelo trabalho de vocês com os nossos jovens e adolescentes tão importantes para que sejam cidadãos do futuro, conscientes, conhecedores da palavra de Deus e das atitudes cristãs. Então, muito obrigado pelo trabalho de vocês. Cumprimentar a Denise, esposa do vereador Ricardo, em nome de quem eu cumprimento todos os trabalhadores da saúde. Esse Outubro Rosa, que o trabalho que vocês fazem se destaca pelo trabalho de vocês, funcionários, porque a estrutura da secretaria, infelizmente, deixa muito a desejar. Cumprimentar aqui Dona Maria, sempre aqui conosco. Alan, que não gosta que eu fique mexendo aqui, mas virou mania, Alan, o Valdiran, o Edson, o Cleiton, o Daniel, a rapaziada que vem discutindo um novo modelo de cidade, se reunindo aí já pensando nas políticas públicas que Juquitiba pode avançar. Então, parabéns pela coragem, pela dedicação de vocês para a nossa cidade. É dessa forma que a gente faz uma cidade diferente, né? Pensando e construindo política, é o que vocês vêm fazendo aí, isso é muito importante. Ticão, Atílio, Paraíba, Zezinho, que vem aí se colocando, fazendo caridade, né? Município que não faz sua obrigação, conta com a caridade do Zezinho. Nos abrigos de ônibus aí, é um trabalho destacado, fico muito feliz, Zezinho, e agradecido em nome da população. Eduardo, presidente do Solidariedade, a gente também vem construindo aí as nossas ideias, tentando encontrar o que é que nós pensamos em comum, para que esse projeto de uma nova Juquitiba seja um projeto que dê conta de todas as demandas que a nossa cidade tem. O Alexandre, estou com saudade daqueles jogos de futebol lá que você narra. Podia voltar a fazer aí, né? Alexandre é um funcionário exemplar da nossa prefeitura. Silvio, nosso amigo Marciano, Roberto, o Jair, a esposa e todos aqui. Minha preocupação inicial de estarmos já no mês de outubro e anunciar uma festa de peão na nossa cidade e ainda não recebemos nenhum projeto na casa. Então, eu já imagino, espero estar errado, mas vai vir da noite para o dia tendo que aprovar em urgência especial. Espero que os colegas não aprovem, não assinem requerimento de urgência especial, porque evento desse porte tem que ser planejado, tem que ser muito bem estudado, para que nós não incorramos em erros. Quero cumprimentar o grupo dos renegados, que começou como uma brincadeira nas redes sociais e que hoje são pessoas que ousam pensar a nossa cidade, pensar às vezes diferente dos que estão aí no poder pensam. E isso é ousar e é gostar da cidade também. Então, cumprimentar todos os membros desse grupo aí. Ontem eu estive na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Houve uma mesa redonda que discutiu a crise hídrica no nosso país. E é um tema muito grave e, ao mesmo tempo, ignorado pelo governo, pelo governador, pela Secretaria Estadual de Recursos Hídricos, pela Sabesp, pela Secretaria de Meio Ambiente. Nós temos no nosso estado se agravando. Hoje o sistema Cantareira está operando no seu nível mínimo e já está sendo discutido a renovação da outorga da captação de água lá. E para nossa surpresa, para minha surpresa que lá estive, essa renovação de outorga lá do sistema Cantareira
já conta com água da nossa bacia do Ribeiro de Iguape. Eles já estão contando lá, na renovação da outorga dele, com 6.400 litros de água por segundo da nossa bacia hidrográfica. E o que nos assusta é que especialistas eles preveem para 2045 uma seca na nossa região, nas nossas cidades que compõem essa bacia do Vale do Ribeira. E isso sem contar com a água que está sendo prevista para ser retirada dos nossos rios. E não existe no governo do Estado de São Paulo nenhum projeto de recuperação e ampliação dos mananciais. Então, eles simplesmente anunciam obras faraônicas, executadas por empreiteiras corruptas e corruptoras, cujos presidentes estão sendo condenados, presos. Então a gente sabe, pela experiência que aí é mostrada, que essas obras, o interesse delas é no recurso financeiro, porque a Sabesp é uma empresa que tem todo o know-how para executar essa obra. Não havia necessidade de se fazer uma parceria público-privada com a Camargo Correia e Andrade Gutierrez para executar essa obra. E uma obra que diz respeito às leis ambientais, que diz respeito à Constituição do nosso Estado, que diz respeito à nossa lei orgânica, porque a represa Cachoeira do França, na lei orgânica do nosso município, era patrimônio natural municipal. Então, como é que o governo do Estado, da noite para o dia, para corrigir uma incompetência dele, uma incompetência de uma empresa que desperdiça 30% dos recursos de água do nosso Estado, para corrigir essa incompetência, eles vêm aqui, invadem os nossos mananciais, que nós preservamos e preservamos a vida inteira, ao custo do desenvolvimento da população, ao custo da nossa qualidade de vida, ao custo do município ser miserável. Nós não temos receitas capazes de dar conta das políticas que precisamos, e o governo do Estado simplesmente passa por cima de tudo isso, resolve levar nossa água, baseado em estudos de 1985, tempos aqueles que nós não tínhamos as interferências climáticas que temos hoje. Então nós não sabemos se podemos mandar 4.700 litros de água por segundo, que foi o definido em 1987. Quanto mais sabemos se podemos mandar 6.400 hoje, que é o que ainda não foi aprovado, mas o que a Sabesp já conta como certo lá para o PCJ, a bacia lá do Cantareira. O Comitê de Bacias Hidrográficas, que é o fórum que nós devemos participar, ele é totalmente aparelhado pelo Estado. A Sabesp, o DAE, a Secretaria de Meio Ambiente. E a população muitas das vezes não participa. Então eu tenho uma grande preocupação, e ontem nós dividimos essa preocupação com o Ministério Público Estadual, a doutora Alexandra e a doutora Sandra do Ministério Público Federal, que estiveram presentes, se mostraram atuantes, estão elaborando, existem diversas ações civis, e uma delas é pela compensação financeira aos municípios produtores de mananciais. Nós também apontamos nessa mesa, nesse evento de ontem, que eu quero parabenizar o deputado federal Nilton Tato, o deputado estadual Enio Tato, que tem sido um grande parceiro, que está já com a assessoria toda da primeira secretaria da Assembleia, buscando identificar se é possível a alteração da lei do ICMS ecológico, que o Estado de São Paulo ainda está muito atrás dessa legislação. O Estado do Paraná, por exemplo, tem uma legislação extremamente avançada e que ele recompensa tanto os municípios que produzem água, que é o nosso caso, os mananciais, quanto aqueles proprietários de áreas que têm mananciais. Eles são recompensados pelo Estado através das legislações e através do pagamento pelo serviço ambiental. Que toda obra de grande porte, ela obrigatoriamente, se tiver interferência no meio ambiente, ela tem que pagar serviços ambientais para preservação onde
existem áreas preservadas. Então, o Enel vem dando uma abertura muito grande para a gente fazer essa discussão no mandato dele de deputado estadual, e nós estamos construindo, pela iniciativa da Assembleia Legislativa, através do mandato do Enel, uma legislação alternativa para o cumprimento da Lei 9.146, que nunca foi cumprida pelos governadores, que nos dá o direito pela compensação. Então, o deputado Enel está com a assessoria nos apoiando nesse projeto, juntamente com o Marcos Martins, deputado estadual, a deputada Ana do Carmo e o deputado correligionário do vereador Marcos, Beto Trípoli, presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, que te mandou um abraço. Ele também, através da comissão, vem dando apoio para que a gente torne prioridade a compensação financeira. O governo do Estado ainda tem sido tímido, mas em vista que isso ficou parado durante todas as décadas anteriores, a gente comemora que está avançando, mesmo a passos curtos. Gostaríamos que já no orçamento, como estivemos lá na audiência pública, do orçamento do ano que vem do Estado, gostaríamos que já constasse lá a compensação para Juquitiba. Infelizmente não consta, mas estamos avançando. A Secretaria da Região Metropolitana vem discutindo, vereador Luiz, a gente faz parte lá não é do Conisud, é do Consult, isso, do Conselho Consultivo da Região Metropolitana de São Paulo, que eles estão propondo a reformulação do FUMEF, que hoje é um fundo só para financiamento de projetos com cunho metropolitano, que Juquitiba, aliás, nos últimos 3 anos, perdeu cerca de 3 milhões por incompetência dessa gestão, desses secretários responsáveis por convênios. Nós perdemos, né? A última obra do FUMEF executada em Juquitiba foi no governo da ex-prefeita Cida. Foram as ruas lá no Jardim das Palmeiras que foram pavimentadas. De 2012 para cá, por incompetência, nem a continuidade da Justino Mendes, que o recurso já está depositado, o convênio assinado, eles tiveram a capacidade de continuar, tendo em vista que nós conseguimos recurso para o muro de arrimo, que era o que faltava para aquela obra. Então, o FUMEF está sendo reformulado para se tornar um fundo, talvez, de compensação socioambiental. Então, foi uma reunião muito importante. Juquitiba e São Lourenço se fizeram presentes através do meu mandato, através da Clídia, que é uma munícipe que ela é estadunidense, mas esteve lá, né, participando da audiência. O capitão Lehner, ex-prefeito de São Lourenço da Serra, fez um posicionamento extremamente importante. O Dr. Rubens Born, ex-morador de São Lourenço da Serra, uma das maiores autoridades ambientais jurídicas do nosso país, esteve lá, falou em nome da nossa região, se posicionou de maneira muito competente, e nós estamos também propondo para os deputados apresentarem um projeto de emenda constitucional do Estado para que a Sabesp seja 100% pública. Porque um dos grandes males que nós temos da crise de abastecimento é que a maior parte do lucro da Sabesp não é investido em saneamento, é devolvido para os acionistas lá na Bolsa de Nova York. Então, enquanto nós não tivermos uma empresa 100% pública, nós não teremos o saneamento que a gente merece. Então, a gente está lutando por isso também. Quero parabenizar os atuais conselheiros tutelares, que fazem um trabalho importante, os candidatos todos que participaram dessa eleição. Foi uma eleição bonita, né? 2.200 participantes que foram lá votar, enfrentaram fila e votaram, então isso é muito importante. Aos eleitos eu desejo toda a sorte e todo o meu apoio aqui no que eu puder, tá? Para alguns fatos que me deixaram triste, que é a prefeitura usando ambulância para transportar pessoas para votar, sabe? Usando a máquina da prefeitura, funcionários, comissionados, uma vergonha que não vale a pena falar, porque acho que os eleitos foram pessoas que foram eleitas pela população, e isso foi o mais importante, né? A máquina perdeu isso daí, né? Então isso me fez comemorar. Nesse sentido, eu vejo que a má gestão do nosso município ela vem sendo justificada como
culpa da oposição. E eu gostaria de falar nesses minutos finais, para concluir, que o nosso sistema democrático, a oposição ela é fundamental. Não existe democracia com pensamento totalitário, porque se for um pensamento só, não é democracia. Aí é ditadura, aí é um regime totalitário que não cresce, que é burro, né? O nazismo era assim, não se permitia. O Hitler, um dos maiores sanguinários da nossa história, ele não permitia quem pensasse diferente dele. E ele cometeu uma das maiores atrocidades da humanidade. Quantas e quantas pessoas foram mortas porque pensavam diferente de Adolf Hitler? Então, isso nós não podemos deixar acontecer na nossa cidade. Porque a semana passada um jovem foi demitido da prefeitura porque ele não concordou em ser obrigado a ir às redes sociais para defender esse governo. Então o prefeito, através de um aplicativo de celular, obrigando as pessoas a irem às redes sociais para defender esse governo. Enquanto ele deveria, através do seu trabalho, motivar as pessoas, o líder, ele não se impõe pelo autoritarismo. Ele conquista a sua autoridade pela sua competência de liderança. E nós estamos retrocedendo, porque o jovem foi demitido, é pai de família, tem um filho de 2 anos de idade, que depende do seu salário para se alimentar. E porque ele pensa diferente, ele foi demitido do serviço público da nossa cidade. E os outros funcionários estão sendo coagidos, obrigados a irem às redes sociais para defender um governo de Facebook. O nosso governo é um governo de Facebook, de fotos. Nós não podemos admitir esse tipo de posicionamento na nossa cidade, né, no século de hoje, em que tantas pessoas morreram para conquistar essa democracia, e vir pessoas desse tipo jogar isso no lixo. Eu vou concluir dizendo que governo inteligente, governo que é inteligente, ele ouve a oposição para ele corrigir os seus erros. Governo burro persegue a oposição porque não tem competência para avançar e falta humildade. Falta humildade a esse governo para procurar as pessoas que realmente conhecem, que gostam dessa cidade, que querem ver essa cidade avançando, se desenvolvendo com um futuro melhor para as nossas crianças. E para finalizar, eu tinha muito mais coisa para falar, mas infelizmente não dá. A história, uma das histórias mais famosas, ela completa 185 anos, que é Alice no País das Maravilhas. E aqui nós vivemos Francisco na Cidade das Maravilhas. Só existe no cérebro dele e na cabeça dele. Porque na população, nas ruas, nós vemos o sofrimento. Então eu espero que, nesse 1 ano e alguns meses que ainda restam a essa gestão, que é muito duro, difícil ser vereador com gestões assim. A gente que busca recursos, mais de 2 milhões de recursos para a cidade, e a gente não vê os investimentos. Então eu torço para que a humildade seja o principal sentimento desse governo, e que nós possamos sentar juntos aqui, né, e construirmos esse 1 ano e meio, um ano e pouco que falta, né, de uma cidade mais justa, mais democrática, que respeite as opiniões. Esse é o meu sentimento. Muito obrigado. Desculpa o tempo presente. Senhor presidente,